Morte e esquecimento do passado é o assunto da entrevista de hoje. Fique conosco. Olá, amigos. É bom estarmos juntos mais uma vez. Hoje, com Cosme Massi. Prazer, Cosme, te receber aqui mais uma vez. A nossa gratidão pela tua presença. Cosme, todos relutam com a ideia de que há benefício quanto ao esquecimento do passado, né? Quando batem as dores, as enfermidades, as dificuldades, os reveses financeiros, normalmente a pessoa se pergunta: o que eu fiz para estar passando por isso? Se nós soubéssemos efetivamente o que fomos no passado, isso serviria para consolo ou mais explicar aquilo que nós estamos vivendo na vida, no presente? Muito boa pergunta. Normalmente, quando a gente está preocupado com o esquecimento do passado, a gente está iludido com a possibilidade de que isso seja mais útil. A gente podia dar uma resposta simples. Se Deus fez do esquecimento uma lei natural, é que isso é muito bom. Podíamos raciocinar assim. Sim. Mas a gente pode ajudar um pouco a pessoa a pensar. Em geral, a pessoa reflete que a vida anterior dela seja uma vida tão importante que ela gostaria de saber. Será que ela gostaria de saber dos grandes crimes que ela tenha cometido? Será que ela suportaria de fato isso? Muitas vezes as pessoas estão preocupadas de saber o que foram porque adorariam saber que foram algum homem público importante, alguma pessoa que foi relevante para a sociedade, mas estariam dispostas a encarar a si mesmo, tal como foram no passado? Tenho dúvidas. Por outro lado, a pessoa não esquece do que é essencial. O que a gente esquece é só a história, o enredo. Kardec vai explicar. Você tem facilidade de aprender matemática. Por quê? Você não esqueceu, então, essa habilidade. Você sente ciúme de alguém, então você está lembrando de alguma coisa que produziu esse ciúme. Você sente inveja, fica triste, sente deprimido, ou tem alguma habilidade, alguma capacidade notável, então você sabe que isto foi conquista de vida anterior. Não é necessário saber o enredo, a história que gerou esse ciúme, essa inveja, ou esta capacidade, ou esta habilidade. Então Kardec vai dizer, o homem lembra daquilo que é suficiente para que ele possa progredir e para avançar. Ele esquece daquilo que o atrapalharia. Imagina, você está com um filho a quem você sente uma certa repulsa, uma certa agressão por ele. Vale a pena lembrar o que produziu essa agressão em vida passada? Será que se você lembrasse da circunstância grave de atrito que provavelmente você viveu com ele, você continuaria tratando o filho da mesma maneira? Então, às vezes a gente é apressado, achando que a lembrança do passado pode ajudar. Na maioria das vezes, ela atrapalharia mais do que ajudaria. Estou entendendo, Cosme, que o passado, ele é um facilitador para a vida presente, ou é um deflagrador de situações com as quais nós precisamos nos defrontar. No caso das enfermidades, por exemplo, né? Se trazemos facilitadores no aprendizado, mas também trazemos, provavelmente, matrizes enfermiças por conta de realizações do pretérito. É esse o núcleo inteligente, digamos assim, do esquecimento do passado? Na verdade, é muito mais para a gente esquecer os enredos que causaram os nossos desajustes. Porque se a gente lembrasse daquelas coisas boas que fizemos, das construções admiráveis que fizemos, não havia nenhum problema. Só que você não tem como criar uma memória seletiva, né? Ou você lembra ou você não lembra do enredo. Em geral, esse enredo nosso, que não é nada bom, basta a gente olhar o que a gente é, se a gente sente raiva, ódio, rancor, mágoa, quem sente isso, basta para pensar um pouco. O que será que ele foi no passado para cultivar tantas emoções ruins? Então é melhor não lembrar do que foi. É como você, quando comete um grave delito numa sociedade, você por condutas infelizes, queimou a sua imagem em determinada comunidade e você adoraria ir para uma outra cidade, trocar de nome, para que ninguém lembrasse de quem você foi e começar uma nova vida. A reencarnação nos dá essa possibilidade, como se a gente trocasse o nome, o endereço, mas conserva o que aprendeu na existência anterior, tanto o que aprendeu de bom quanto o que aprendeu de ruim. Mas essa nova identidade
que a gente recebe com a reencarnação nos dá mais liberdade da gente agir. Imagina se você estivesse conversando comigo agora, lembrando do passado nosso, e de repente nessa lembrança você se recordasse que eu tinha feito alguma coisa de mal para você. Será que a gente continuaria conversando do mesmo jeito? Provavelmente não teríamos facilidades na conversação. Cosme, reencarnar então é um fato essencialmente moral? Como é que é? É um fato material ou é um fato moral? Porque se nós trazemos esse acervo do nosso passado para o presente, que a rigor parece que não existe passado, nem futuro, nem presente, é uma coisa só, é uma questão moral, então, estarmos com esse acervo sempre permanente para que a gente o transforme ao longo da nossa trajetória Exatamente. espiritual? Do ponto de vista moral, que são os valores dos sentimentos, dos pensamentos, o que você aprendeu como espírito, isso você traz com você sempre. Você nunca esquece. O que você esquece são as histórias, os enredos que produziram essa modificação no seu mundo interior, seus sentimentos, seus desejos, o seu conhecimento. Então, isso é que é relevante. O que você traz do ponto de vista físico depende das suas escolhas. Kardec vai dar vários exemplos. Há espíritos que escolhem nascer num corpo doentio, que vai desde a infância ser doente, não porque ele tenha feito o mal no passado, mas porque ele quer conquistar alguma virtude e aquela doença seja o caminho para isso. Kardec descreve na obra O Céu e o Inferno um exemplo de um jovem que escolheu nascer muito doente e que enfrentou muitas dificuldades na vida para ajudar a sua mãe, que desencarna aos 20 anos, esse jovem muito doente, mas ele dá um exemplo para a mãe, para a comunidade, de como se pode viver virtuosamente numa vida de luta e de sofrimento. Veja, o sofrimento dele não era a expiação de um mal que ele cometeu no passado, mas era uma prova que ele escolheu para crescer mais no campo da virtude. Que bom. Cosme, vamos para um intervalo, mas retornamos em instantes. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a segunda parte da entrevista. Não saia daí. Voltamos com o segundo bloco da entrevista. O enfoque de hoje é sobre morte e esquecimento do passado. Vamos assistir. Ok, estamos de volta, Cosme. É uma pergunta que nos fizeram e estamos transmitindo para você. É difícil entender a destruição como uma lei moral. Os flagelos provocados pelas catástrofes naturais, os desencarnes coletivos, as doenças avassaladoras, enfim, isso tudo é manifestação do amor divino sobre as criaturas? Se você for materialista, você vai dizer que não, como os materialistas fazem. Vários filósofos materialistas consideram que o mal no mundo, o mal das doenças, das guerras, o mal entre os seres humanos e animais, seria uma prova de que Deus não é sábio, porque eles olham o corpo físico. Sim. Se você olha o corpo físico, se a nossa realidade fosse apenas esse corpo, se eu não fosse uma alma imortal no processo evolutivo, é claro que as dores e sofrimentos seria uma coisa absurda. Qual o sentido de eu sofrer se eu vou acabar ali em 80, 90 anos de existência? Por que sofrer? Vamos curtir a vida, vamos viver o mais feliz possível. Mas quando você olha do ponto de vista espiritual, como experiência de aprendizado, você tem que olhar o sofrimento muito parecido com os deveres de uma escola. Certamente uma criança, um adolescente acha um grande sofrimento quando o professor manda ler um livro, escrever um resumo do livro, fazer vários exercícios de matemática. Aquele jovem, aquela criança considera aquilo um sofrimento, porque ele vai ter que passar algumas tardes fazendo aquilo e ele preferia jogar bola, assistir televisão. Então, para ele, aquilo é um sofrimento. Mas depois ele percebe a importância daquilo que para ele é um sofrimento para o seu crescimento intelectual, para o seu crescimento moral. Algo análogo ocorre conosco. As doenças, as dificuldades, são estados de vidas que fazem com que a gente aprenda a ser menos egoísta, a amar mais, a viver melhor, a fazer as melhores escolhas, a aprender a ser um espírito cada vez mais sábio. Emendo a pergunta, Cosme. Os desencarnes coletivos, os flagelos naturais, eles têm uma conotação de ordem moral para o contexto espiritual? Veja, nós esquecemos que coletivamente estão morrendo nesse instante milhares de pessoas. Hoje, exatamente enquanto estamos falando, estão morrendo
coletivamente. A gente olha individualmente porque cada um está num lugar diferente. Mas se juntássemos, você tem ali uma morte coletiva. A gente não para pensar que todos vamos morrer. Sim. Quer juntos ou separados, não faz nenhuma diferença. Quando você olha a vida do ponto de vista espiritual, essas são circunstâncias que você pode explicar a partir de escolhas do passado e de escolhas do presente, porque às vezes uma morte coletiva pode ser fruto de uma escolha do presente. Imagina um pai ou um motorista de ônibus que faz uma escolha de uma imprudência, de atravessar um sinal vermelho e leva à morte várias pessoas. Não é que as pessoas tinham que morrer naquele acidente de ônibus, que se tivessem que morrer, o motorista estaria simplesmente cumprindo uma ordem de Deus. Não, houve uma imprudência grave dele em que levou várias pessoas a falecerem. Então, veja que essa circunstância de uma morte que foi coletiva, você vai passar a compreender que pode ser uma relação com o passado ou pode não ser. Nem todas as mortes estão relacionadas com o passado, já que todos vamos morrer mesmo. Às vezes em circunstâncias acidentais ou não. A gente tem uma mania de achar que tudo é destino. E a gente, quando vê uma morte coletiva, fica preocupado. Qual é o destino? Aquilo estava fixado, aquilo estava determinado. Imagine uma pessoa, um grupo de pessoas que morre porque um terrorista, como está acontecendo hoje, botou bombas no corpo e explodiu. Bom, se estava no destino aquelas pessoas morrerem por aquele terrorista, ele fez um bem e não um mal. É claro que isso não estava no destino. Isso é uma escolha dele, como foi a escolha das pessoas que fizeram com que elas estivessem aqui naquele momento em que a bomba explodiu. É claro que os espíritos atuam, ajudam, tentam interferir no processo, mas isso é da parte dos espíritos de Deus. Da nossa parte, são as nossas escolhas individuais que determinam a nossa sorte. Há uma espécie de um psicoímã que atrai as pessoas para certos eventos. Isso tem explicação sob o ponto de vista da doutrina espírita? Dentro dessa perspectiva, né, dos desencarnes coletivos. Perfeito. É difícil a gente saber como o processo se dá, porque nós teríamos que dominar todas as variáveis. Veja, Deus faz a justiça. Kardec diz, a justiça divina se faz sempre. E todo fenômeno tem a sua causa. Não significa que tem a sua causa simplesmente em existências anteriores. Podem ser resultados da existência presente. A gente não domina todas as causas para saber, neste evento especificamente, o que levou àquele acontecimento. Então a gente fica fazendo especulação. E é perigoso fazer especulação, porque se você faz uma especulação, você pode levar a um raciocínio de que alguém que morreu daquele jeito tenha sido uma pessoa má numa outra vida. E aí a gente começa a fazer julgamento da conduta moral da pessoa, que não é o julgamento adequado. Tá certo. Continuamos com esse tema, Cosme, ainda. Por que se teme tanto a morte? Por que as pessoas têm medo de morrer, sabendo que não é a primeira vez, a rigor, para os que estamos no planeta Terra, e não será a última vez? Por que se teme, então, morrer? Há duas razões básicas. Uma razão instintiva, que está ligado com o princípio de conservação, uma vez que nós temos biologicamente um princípio que clama pela vida, pela continuidade da vida. Esse princípio de conservação produz o que se chama de paixões. São emoções ocasionadas pelo desejo de viver. Então, essas emoções que são ocasionadas pela vida biológica, às vezes são muito fortes. Então, diante de uma doença, de um possível acidente, de uma situação de risco, esse instinto de conservação provoca em nós certas emoções que nos leva a ter medo, o que é muito natural. O medo é um mecanismo de proteção e de segurança. Então, esse é um caminho para se entender o medo da morte. O outro caminho é da crença. Se você tem uma crença de que a vida acaba, você pode ficar com um certo medo. Não porque você vá sentir dor, mas porque você não gostaria de perder aquilo que você está vivendo, sua família, as pessoas que você ama. Se você tem uma crença de inferno, imagina o medo que a pessoa não vai ter. Eu vou morrer, vou para uma região de tortura, de sofrimento. Então a crença pode ter impacto sobre o medo da morte. Da mesma maneira que o instinto de conservação também tem a sua cota de contribuição. O espírita se tranquiliza. No campo do instinto, ele procura vencer as suas paixões e dar ao medo um limite controlável. É o medo natural da conservação, mas não permite que esse medo se transforme em desespero, em revolta. E com respeito à vida moral, ele se tranquiliza. Ele sabe que vai receber aquilo que ele construiu, aquilo que ele fez, aquilo que ele plantou. Não é essa razão, né, Cosme, que a doutrina espírita é chamada de Consolador Prometido. Acabou nosso tempo, Cosme. Muito obrigado pela presença.
Fique conosco, a Vida em Foco continua.